Clarissa, a gente sabe, o PT, neste século, né, vamos colocar assim, ganhou 2002, 2006, 2010, 2014, 2022. Tendo algumas eleições municipais difíceis antes dessas eleições presidenciais. O PT, de alguma maneira, ele tem uma fórmula bem sucedida por esse cronograma aqui de vencer eleições presidenciais. Essa vitória da direita nas eleições municipais de 2024 prenuncia dificuldades de reeleição do projeto político do PT e do Lula em 2026? Um primeiro ponto, né, Caio, que a gente tem que observar quando a gente fala sobre o mapa de apoios do presidente Lula e do PT, é que muito do que a gente viu acontecer nessa eleição aconteceu por escolha. Uma escolha que é, na verdade, uma aposta no futuro do projeto nacional do Partido dos Trabalhadores. É uma aposta que vem se mostrando aí, pelo menos em algum grau, aparentemente arriscada. Porque houve, com muita clareza, uma falha de leitura nas contas, nos cálculos feitos pelo presidente Lula e pelo seu partido, o PT. Porque quando se desenhou ali onde o PT vai abrir mão de candidaturas para tentar garantir um palanque forte, uma governabilidade boa para Lula, uma aliança sólida lá em 2026, e onde a gente vai ter candidato, onde vale a pena a gente brigar para ter o nosso nome, para manter o nosso partido, vamos investir só onde a gente tem grandes chances de ganhar e vamos abrir mão nos colégios eleitorais onde nossos potenciais aliados, partidos que estão hoje na base de sustentação do presidente Lula, estão mais fortes. Esse era o jogo, esse era o desenho que estava sendo feito. Só que muitas dessas cidades, das capitais em especial, em que o PT apostou, em alguns casos até embarcou numa rixa, numa briguinha ali com outros partidos da base lulista locais, como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente observa que nem sempre ali a aposta deu certo. Então, teve um erro de leitura ali. Então, talvez o presidente Lula precise fazer uma reavaliação, colocar sim o PT no divã, para entender se o erro de avaliação foi para o Brasil todo, para toda essa aliança nacional. Porque o que está muito claro aqui? Quem se fortaleceu muito nessa eleição? Centro e centro-direita. Partidos que o presidente Lula trouxe para perto nesse novo governo, incorporou a sua gestão na esperança de caminhar junto com eles para o próximo ciclo, em 2026. Agora, talvez essa turma fique tão forte que elas resolvam ter voo solo. Talvez elas resolvam se bandear para esse lado dessa direita mais comedida, digamos assim, que é o que a gente viu nascer aqui em São Paulo, né? A gente estava conversando mais cedo, a gente olha para a capital paulista. Toda uma dinâmica de forças nova nasceu aqui, que não tem nada a ver com a política que a gente viu nas últimas décadas em São Paulo. O PT foi derrotado junto com o PSOL, que era protagonista da chapa. O PSDB foi eliminado na primeira etapa da disputa, perdeu muito espaço, praticamente desapareceu do Legislativo Municipal. E agora você tem essa trinca, MDB, PSD e Tarcísio de Freitas, eu não boto republicanos como um todo, porque eu acho que a figura de Tarcísio individual é chave aí, mas aí você tem essa trinca dando as cartas na maior cidade do país. Que garantia que o Lula tem que partidos como republicanos, que estão aqui com o Tarcísio, vão preferir ir com ele em 2026 e não jogar com esse grupo? Então, a aposta que Lula fez foi arriscada. A gente só vai saber daqui a 2 anos se ela vai dar certo, porque muita coisa pode acontecer aí. Sim, é interessante que os partidos da coalizão do Ricardo Nunes são partidos que têm ministérios no governo Lula. E eles muito provavelmente vão arrastar essa ambiguidade até o primeiro semestre de 2026 para ali decidir, a depender de quem será o candidato, que muito provavelmente é Lula, mas também vira e mexe a gente ouve alguma coisa de ser um outro candidato do PT e principalmente da direita, não é, Vitor? Porque a direita não tem candidato ainda, né? Você tem pré-candidaturas, quando a gente conversa com interlocutores, o Tarcísio de Freitas não quer ser candidato, disse que vai ser só 2030. A direita não tem um candidato ainda, enquanto a esquerda tem candidato e candidato competitivo que sabe que tem um know-how de ganhar a eleição presidencial. A direita não tem um candidato, mas tem vários, né, Caio? É uma ironia, porque a gente percebe, né, um bando
de novas lideranças patrocinadas ou não pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com essa perspectiva de virar esse grande nome e o nome que vai suceder Jair Bolsonaro na liderança e encampar, por exemplo, essa tentativa de alçar voos mais altos como a presidência da República no campo da direita. Há muita discussão, portanto, se Tarcísio de Freitas, como você disse, Caio, vai conseguir se viabilizar, se tem interesse, inclusive, de se viabilizar como candidato à presidência da República em 2026, aliados dele, portanto, como você disse, afirmam que o melhor é que ele conseguisse uma reeleição aqui em São Paulo, fizesse 8 anos de governo para aí sim em 2030, já que Tarcísio ainda é uma liderança jovem, aí sim tentasse, né, concorrer à presidência da República, ainda mais num cenário sem Lula, né? Aí com certeza sem Lula, porque até hipoteticamente, se Lula fosse reeleito em 2026, ele não poderia correr novamente em 2030. Então que haveria uma construção do aquele que é considerado um dos expoentes desse campo da direita, para só daqui a 2 eleições ele tentasse esses voos mais altos. Mas vale a gente continuar nessa linha que a Clarissa trazia a respeito dessa construção das alianças, porque a gente percebe esses partidos, né, que compõem essa base forte do governo de Ricardo Nunes, agora reeleito aqui em São Paulo, com figuras como Gilberto Kassab, né, que é secretário de governo de Tarcísio, inclusive, com um papel de muito protagonismo na construção dessa candidatura vitoriosa de Ricardo Nunes, o MDB com um papel muito significativo, a gente acompanhou, inclusive, com a Baleia Rossi ao lado de Ricardo Nunes agora, né, enfim, construindo, de fato, essa campanha vitoriosa do candidato do MDB, inclusive com uma aliança significativa com o PL, que indica, portanto, Coronel Melo Araújo, apesar daquilo que a gente comentava anteriormente, de um certo desânimo, de um afastamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa presença muito ostensiva de Tarcísio de Freitas durante a campanha, o que foi exaltado por Ricardo Nunes em diversos momentos, e reacende, de fato, essa discussão do que vão fazer esses partidos em 2026, exatamente porque eles estão ali no governo Lula, têm ministérios no governo Lula, e agora constroem, né, uma nova candidatura ali, vitoriosa, que pode projetá-los, inclusive, mais ao campo da direita, com essa gestão agora de Ricardo Nunes começando esse segundo Essa turma já ganhou. Essa turma ganhou a eleição, ganhou a maior parte das cidades, tem a maior parte dos fundos eleitorais, a projeção de ter muitos municípios projeta bancadas fortes na próxima legislatura. O legislativo hoje praticamente manda mais do que o executivo. Então, pelo menos na política brasileira, a gente pode projetar estarmos nas mãos do centro e da direita conduzindo a política brasileira nos próximos anos. A gente está falando, pois não, por favor. Eu só quero complementar que o ponto de atenção aqui é o MDB. Porque a vitória do Ricardo Nunes, ela fortalece aquela ala anti-Lula no partido. A gente não sabe até que ponto ele vai trabalhar nesse sentido de ganhar mais projeção dentro da legenda. Porque ninguém sabe se o MDB vai continuar como parceiro primordial do Lula, vai indicar o candidato a vice em 2026. É uma possibilidade, é uma demanda dessa ala, já tem até um nome colocado, que é o do Helder Barbalho, do governador, como possível candidato a vice. Mas o Tarcísio agora vai trabalhar muito para trazer o MDB para o seu campo político, se disputar a presidência. Se disputar o governo, é o melhor dos mundos para o Kassab, porque ele continua com o pé no governo federal, com a manutenção dos seus ministérios, e continua com um projeto de governo aqui em São Paulo, junto com o Tarcísio. Só que para isso ele precisa trabalhar e disputar esses partidos do Centrão daqui até lá, né?